Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso estudo ele vai passar por uma das obras básicas de Allan Kardec, que é a Gênese. Então a gente escolheu aqui o capítulo 10, que fala da Gênese orgânica, não é? E fala a partir do primeiro item, que é a Gênese orgânica, vai falar sobre a formação primária dos seres vivos, tá bem? Então, antes da gente aprofundar o entendimento dessa formação, porque isso muitas vezes a gente fica se questionando, não é? Qual é a nossa origem, né? Qual foi a origem do homem na Terra, por exemplo. Então muitas obras tratam a respeito e a própria ciência humana já desenvolveu muitas teorias a respeito. Bom, quando a gente estuda as obras de Allan Kardec, as obras básicas, a gente precisa entender que o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, é a base de todas as outras obras. O Livro dos Espíritos ele foi composto por mais de 1000 questões, respondidas pelos Espíritos Superiores a Allan Kardec, e a partir dessa obra, o Kardec desdobra em outras obras, como o Céu e o Inferno, a própria Gênese, não é? E forma todo o composto das 5 obras que formam as obras básicas. Dentro da Gênese, tem boa parte dela a contribuição dos Espíritos Superiores a partir do Livro dos Espíritos. Porém, tem também a parte que o próprio Allan Kardec desenvolve a partir de hipóteses, não é? Ele desenvolve várias hipóteses com base naquilo que os Espíritos lhe passaram. Bom, então aqui no início, a formação dos seres vivos, ele vai dizer, no item 1, por exemplo, houve um tempo que não havia animais, não existiam, não havia vida, não é? Conforme a gente entende. Porém, cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. A grande questão é saber se essa vida foi originada de um único casal, por exemplo, um homem e uma mulher, como tem a teoria do Adão, não é? E aqui Kardec já vai colocar que a teoria mais plausível é a da germinação, germinados simultaneamente em diversos lugares, ou seja, o globo terrestre foi povoado em vários pontos, e não apenas a partir de uma raiz, de um único casal, não é? É que o Kardec vai colocar. Então ele diz que essa última suposição, que essa suposição da germinação combinada, simultânea, melhor dizendo, é a mais provável. E aí ele vai fazer várias analogias, desenvolvendo essas hipóteses de como surgiu o homem na Terra. Vamos lembrar que Kardec, antes de ser o codificador da doutrina espírita, era um pedagogo, era um homem de ciências, um pesquisador. Dava aulas de anatomia, de química, de física. Então ele era um profundo conhecedor dessas ciências exatas. E é justamente através da ciência exata que ele vai desenvolver uma analogia, por exemplo, com a água, não é? Ele vai dizer que para a formação da água é preciso 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Forma a água, muito bem. Se acrescentar, por exemplo, mais uma molécula de oxigênio, ou seja, 2 de hidrogênio e 2 de oxigênio, e ao invés de a gente ter a água, que é algo necessário à vida humana, nós vamos ter um ácido corrosivo, um líquido altamente corrosivo. Então, ele evidencia, mostra através da ciência, que uma simples mudança nessas combinações altera todo um composto, altera toda uma matéria, não é? Então é assim que ele vai evidenciando nesse estudo da formação dos seres vivos, que isso tudo ocorreu de acordo com as questões climáticas, ou seja, pressão, temperatura, umidade, não é? E se a gente estudar, por exemplo, a obra A Caminho da Luz, a gente vai ver que os primeiros germes de vida começaram no fundo dos oceanos. Ao longo de milhares e milhares de anos, essas formações vivas, vamos dizer assim, foram chegando até o solo firme, até a superfície, não é? E a partir daí, de acordo com as condições de clima, como falamos, foram se desenvolvendo as espécies.
todas as espécies, né? No reino mineral, no reino vegetal e mais adiante no reino animal. Bom, utilizando então a química, ele vai falando nessa parte dos seres orgânicos. Kardec vai dedicar 15 itens nesse estudo, que é muito interessante. E, obviamente a gente não vai abordar tudo aqui, mas é apenas um convite para aqueles que têm interesse em conhecer um pouco mais, de pegar esse capítulo 10 e aprofundar um estudo, ampliar esse estudo, né, para uma melhor compreensão. Aqui a gente vai só tratar de alguns tópicos só para a gente entender do que se trata, né, e entender também como que se estuda. Existe a colaboração dos espíritos superiores no Livro dos Espíritos, e aí na obra tem todo o desenvolvimento de hipóteses por Allan Kardec. Então ele diz, por exemplo, no item 6, ele vai dizer: a composição e decomposição dos corpos se dão em virtude do grau de afinidade que os princípios elementares guardam entre si. Então veja que aquela questão da lei da afinidade, que a gente utiliza muito para as nossas relações, o Espiritismo explica que a simpatia e a antipatia terrestres, vamos dizer assim, entre as pessoas, se dá muito em função da lei da afinidade. Então as aproximações entre os seres humanos, tudo está dentro dessa lei de afinidade. E aqui, dentro da formação dos seres vivos, Kardec evidencia essa lei também, de composição e decomposição dos corpos, se dão em virtude do grau de afinidade que os princípios elementares guardam entre si. Não é? Então, são vários pontos que o Kardec vai mostrando como que ocorreu esse desenvolvimento dos seres vivos. Não é? E a contribuição humana é muito importante também, através da arqueologia, por exemplo, da geologia, não é? Os pesquisadores, os homens de ciência que têm pesquisado ao longo do tempo, feito escavações, têm feito descobertas a respeito da vida do homem na Terra. E tudo isso vai mostrando que realmente não partiu de um único ponto, e sim em diversos pontos desse globo, não é? Já um pouco mais à frente, o Kardec diz que as substâncias se encontravam em estado gasoso, ou seja, né, fora de um estado onde a gente possa enxergar, possa visualizar todas as substâncias primitivas. Não é? Então, como se elas estivessem em forma, aguardando o momento esperado para poder realmente compor novos seres, à medida que a lei da afinidade as aproximava. Então, ao longo dos milhares de anos de formação geológica da Terra, essa matéria inerte, essas substâncias, numa outra condição de matéria que nós ainda desconhecemos, elas já estavam aguardando, não é? Tudo conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Pai, não é? Para criar, para desenvolver, para iniciar a vida na Terra. Não é? Na formação dos corpos sólidos, um dos mais notáveis fenômenos é o da cristalização, outra questão que o Kardec coloca também, né? Que consiste na forma regular que assumem certas substâncias, ao passar do estado líquido ao gasoso ou ao estado sólido. Então, mais uma vez a gente fala que o Kardec, por conhecer bem a química, ele se sentia à vontade e com muita profundidade nesses conceitos. Por isso ele fazia essas analogias. Não é? Quando a gente estuda então a obra, a Gênesis, a gente vai ver que tem ali o pensamento, a instrução dos espíritos superiores, mas também tem o desenvolvimento do raciocínio do Kardec, né, sobre essas questões. No item 12, ele vai dizer que a lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. Não é? Então, a lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. Ele vai dizer, a análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Não é? Desses elementos são o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio e o carbono, os que desempenham o papel principal. Então, esses 4 elementos básicos, né, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono, são elementos elementares, os básicos, né? E daí
ocorrem inúmeras outras formações de acordo com o grau de combinação entre esses elementos. Assim, na formação dos animais e das plantas, nenhum corpo especial entra igualmente, não se encontra no reino mineral. Então veja, ele vai concluir dizendo que assim na formação dos animais e das plantas, nenhum corpo especial entra, que igualmente não se encontra no reino mineral. Então tudo aquilo que está formado no reino mineral ocorre da mesma forma na formação do reino animal, no reino vegetal. Não é? O que muda é o grau de combinação dessas substâncias. Então, esse é um breve estudo, meus amigos, um superficial estudo desse item 10, e que naturalmente precisaríamos de mais tempo para aprofundar, né, para ampliar o leque de entendimento sobre essas questões. Mas fica aqui o nosso convite. A gente faz questão de lembrar desse estudo, porque muitas vezes a gente passa longe de estudar a Gênesis, até porque a gente não compreende e acha que aquilo está fora de questão. Mas é importante a gente ter esse conhecimento, desenvolver esse estudo, procurar saber as raízes da formação do homem na Terra, né? Da origem, do surgimento do homem na Terra, e isso passa pelo estudo da ciência humana, mas o Espiritismo como ciência traz o seu contributo também muito importante. E para nós que somos espíritas, nada melhor do que buscar nessa fonte esses conceitos que foram trazidos pelos espíritos superiores e também colocados pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. A gente encerra por aqui esse breve estudo e futuramente a gente pode ampliar um pouco mais. São 15 itens dentro do capítulo 10 falando da formação orgânica. Tá bem? A gente agradece a atenção daqueles que podem e estão conseguindo nos acompanhar nos nossos vídeos e desejamos a todos muita paz. Um grande abraço, muita paz.